Galera, temos aqui um corte do Sport Center para falar da ascensão do Flamengo no Brasileirão, que hoje é líder, isolado, hein, cara? 3 pontos à frente do Palmeiras. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Deixa eu só falar aqui, os matemáticos se deram mal. Olha só por quê, vamos lá. O Flamengo reassumiu a liderança. Bora. A disputa ponto a ponto pelo título brasileiro entre Flamengo e Palmeiras não está dando paz nem para os matemáticos. Anda difícil prever quem tem mais chances de ser campeão. Há 2 rodadas atrás, o rubro-negro carioca empatava com São Paulo na Vila Belmiro e via o computador da Opta cravar 28% de chance de título, contra os 70% de chance do Palmeiras, que tinha acabado de vencer o Santos no Allianz Parque por 2-0. O problema é que depois disso, o time alviverde perdeu 2 jogos seguidos para o Mirassol e para o Santos, dessa vez na Vila Belmiro. E o Flamengo, com vitórias sobre o Santos no Maracanã e também a goleada contra o Sport no Recife, aproveitou e tomou a frente do campeonato. O time de Felipe Luiz agora abriu 3 pontos de vantagem na liderança. E os matemáticos tiveram que voltar para o computador. Se na rodada 31 as chances do Flamengo eram de 28%, no momento atual saltou para 73%. O Palmeiras, que antes estava na casa dos 70%, agora tem 26%. Não confio porque o futebol ele é imprevisível, né? O futebol ele tem que ser mostrado em campo. E o Flamengo sempre mostrou isso, sendo campeões em outras diversas vezes, que a matemática era inversa e o Flamengo mesmo assim foi campeão. Então a matemática ela é só uma previsão, mas não é o que vai acontecer dentro de campo. Não tá fácil para ninguém, nem para os matemáticos. Em tempos de Enem, fazer a conta de quem vai ser o campeão brasileiro ficou difícil. Mas Flamengo e Palmeiras correm para passar nesse vestibular. Tem algum 1% de chance, é aquela história de sempre vai ter 99% de fé. Pode fazer a conta que for que vai dar certo. É torcer que o Palmeiras continue tropeçando, que o Flamengo continue fazendo pontos pra gente ser campeão brasileiro. Top, Mengão campeão, hein? Flamengo assumindo a liderança, o torcedor falando, olha, 1% de chance, meu amigo, tá longe de 1% de chance apenas para o Flamengo. Agora, claro, com 3 pontos à frente do Palmeiras e o Palmeiras num momento difícil, André Kfouri. É o momento ideal para o Flamengo começar a mostrar que joga o melhor futebol do que o Palmeiras. Eu vou repetir o raciocínio que eu fiz quando o Palmeiras venceu o Santos aqui em São Paulo, na rodada em que o Flamengo desperdiçou pontos. E o Palmeiras estava com uma vantagem pequena, é verdade, mas estamos nos aproximando da fase decisiva, das últimas rodadas do campeonato, e qualquer vantagem é importante. Naquele momento, a gente disse, olha, se o Palmeiras arrancar para ser campeão, a gente pode olhar para essa semana, essa rodada e dizer, foi ali que os times se separaram e o Palmeiras não perdeu mais essa liderança. As coisas se inverteram, porque esses times que estão disputando o troféu, o Palmeiras e o Flamengo, eles são claramente melhores do que os outros, mas eles também têm as suas irregularidades. E é o que a gente tem visto. O Palmeiras perdeu para o Santos, o Flamengo venceu o Sport, são 2 resultados normais. O Santos tinha muito interesse na partida, não poderia nem permitir que o jogo terminasse empatado, porque muito provavelmente se encaminharia para um rebaixamento inevitável se não conquistasse os 3 pontos, e o 0-0 ou qualquer outro empate seria muito ruim para as pretensões do Palmeiras também, claro, não tão ruim quanto perder o jogo com um gol no final, como aconteceu. E o Flamengo fez a sua parte de uma maneira completamente esperada para somar 3 pontos e se colocar agora na posição de piloto, né, nesse carro na corrida para ser campeão brasileiro. A minha impressão é que isso é normal e o Flamengo
Ainda tem jogos complicados, assim como o Palmeiras, eu não cravaria a vantagem do Flamengo como algo decisivo, como algo definitivo, claro que não. Mas é óbvio que é muito bom se sentir à frente depois de estar numa situação em que a tabela mostrava o Palmeiras com vantagem. Eu só lamento, independentemente de quem passou à frente, de quem perdeu a ponta, nada disso. Eu só lamento o fato da rodada ter se dado quando as seleções nacionais estão jogando e os dois times, o Flamengo e o Palmeiras, completamente esfacelados, não só por jogadores machucados, o que é normal, mas também por gente servindo diversas seleções pelo mundo afora. Se o campeonato for decidido nessa rodada, então, se nós pudermos um dia olhar para trás e falar, foi naquela semana em que a seleção brasileira jogou na Europa e o Flamengo e o Palmeiras atuaram num fim de semana de data FIFA, o campeonato foi decidido. Vai ter sido muito ruim, independentemente de quem foi o campeão. Pois é, e o Abel Ferreira reclamando demais, né, de todos os seus desfalques. Bom, o Palmeiras... Ah, ele tá reclamando, ele não pode reclamar, não. Eles apoiaram a CBF. Nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, Celso. Então, assim, não tinha como, e ainda mais com o Flamengo pontuando e vencendo suas partidas, não tinham como o Palmeiras continuar na liderança. Eu acho que o torcedor palmeirense, ele de certa forma esperava já, até porque o torcedor palmeirense é bastante pessimista, mas ele esperava já perder a liderança nessa rodada. Muito por conta dos desfalques, muito por conta do confronto do Flamengo, que era um confronto muito mais acessível em relação ao confronto do Palmeiras. O Palmeiras ainda teve a possibilidade, né, de escalar o Flaco Lopes no segundo tempo, mas não foi suficiente para vencer o Santos. Acho que muito por conta da boa partida que fez o Santos, né, do senso de urgência dos jogadores, o Neymar bem mais coletivo, a gente vai falar a respeito disso no decorrer do programa, mas eu acho que o torcedor palmeirense também, que esperava perder a liderança, entre aspas, ele espera retomar a liderança nessa próxima rodada, porque os papéis se invertem, né? O confronto do Flamengo é um confronto muito mais complicado, é um clássico, e o Palmeiras enfrentando, assim como foi o Flamengo na última rodada, um time que está ali brigando contra o rebaixamento, que é o Vitória. O Fla-Flu, além de tudo, né, o Flamengo muito provavelmente vai contar com os jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, que não jogou a primeira partida contra o Uruguai, isso inclusive foi pauta no Flamengo, né? Ele não jogou a primeira partida pelo Uruguai, deve jogar essa segunda, se eu não me engano, o jogo contra os Estados Unidos, e ele certamente chegará, Carrascal e outros jogadores, certamente esses jogadores não vão chegar aptos a atuar os 90 minutos, e não só pela idade, sim pela proximidade, né, do jogo. O Arrascaeta, principalmente, que é talvez o melhor jogador, imagino que seja, em termos de números, pelo menos é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E eu tô com o André, eu concordo, é uma pena, porque um Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu, nessa situação, com um campeonato tão próximo de acabar, é triste que a gente fale de um jogo em que não vai ter a maior estrela do campeonato. Isso acaba enfraquecendo essa disputa, não tem asterisco na conquista do título, não tem absolutamente nada, mas caso o Flamengo ou o Palmeiras conquistem, mas eu vejo como algo que, no fim das contas, o grande produto da CBF é o Campeonato Brasileiro. E a CBF, diferente do que fazem outras entidades ao redor do mundo, ela não valoriza esse campeonato. Muito pelo contrário, né? A gente vê a confusão que é o calendário, a gente vê todas as confusões que a própria CBF faz, e aí a gente pode entrar numa seara a respeito da arbitragem, por exemplo, e no fim das contas esse campeonato acaba se enfraquecendo. Ele perde apelo, perde interesse para quem está de fora e muitas vezes até para quem acompanha o campeonato. Por exemplo, esse Fla-Flu certamente vai ser um jogo muito mais difícil do que deveria ser para o Flamengo, não só pela fase, mas pelos jogadores que não vão estar à disposição. O Palmeiras sofreu com isso agora, o Flamengo muito provavelmente vai sofrer com isso na próxima rodada, e eu tô com o André também no que ele disse, é curioso, concordo bastante com ele. Que bom. Não, acho que o campeonato está longe de acabar, muito longe de acabar. São algumas rodadas que os dois times já estão brigando, né? Ponto a ponto, e a gente, se for, né, pegar ali a reta final do campeonato, ou a última rodada principalmente, o Flamengo tem um confronto dificílimo contra o Mirassol no Maião, não imagino que o campeonato vai estar decidido até lá, e o Palmeiras tem um confronto muito mais acessível, então acho que o campeonato vai ser disputado até o último apito do último jogo,
desse Campeonato Brasileiro, porque, no fim das contas, Marcela e André, são os dois times que mais se prepararam para isso. Então é justo que seja assim. Pois é, e muitas mudanças, né? Durante o Campeonato Brasileiro, no calendário, inclusive esses dois jogos, por conta de Mundial, por conta de Copa do Brasil, não vão mais jogar. O jogo que iria ser com o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, não vai acontecer agora. Vamos colocar, então, os próximos jogos de Palmeiras e também de Flamengo, os dois times que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, lá no Maracanã, como falou o Celso, depois Red Bull Bragantino, Atlético, Ceará e Mirassol. E aí o Palmeiras enfrenta o Vitória, agora em casa, e o Fluminense também em casa, no Allianz Parque. Mas aí tem 3 jogos, os 3 últimos jogos fora de casa. Com o Grêmio, o Atlético ainda não tem essa data definida, e o Ceará, André. Dá pra gente analisar aí quem é que tem a tabela mais difícil ou é muito parecido? Assim, se a gente for lá, fiel da balança aí, Fluminense, Ceará e Atlético, né? No caso do Flamengo, tem o Clássico, que é um jogo diferente dos outros, né? É a próxima rodada. E tem o jogo com o Atlético Mineiro fora de casa no gramado sintético, que é uma situação distinta. Eu acho que esse assunto ele vai voltar ao debate também em relação à superfície do estádio, que é a casa do Atlético Mineiro. Para o Palmeiras, que vai fazer a mesma viagem, é uma situação um pouco distinta, porque o Palmeiras tem o costume, isso não pode ser um problema, uma vez que o seu próprio estádio também tem esse tipo de superfície. E o fim do campeonato para o Palmeiras é longe do seu torcedor, com 3 rodadas em sequência jogando fora de casa. Essa é uma equipe que se comporta bem como visitante e entende bem as partidas, sabe como resolvê-las. Talvez isso seja um ponto a favor e não um ponto contra, embora todo mundo prefira, em teoria pelo menos, decidir, né, jogar partidas importantes ao lado do seu torcedor. Eu acho muito equilibradas as sequências, muito equilibradas as forças, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Eu não entendo necessariamente que o Palmeiras seja o time do conjunto mais confiável e o Flamengo seja o time das individualidades. Eu não penso assim. Eu acho que os dois times oscilam muito entre grandes atuações coletivas e grande capacidade individual para decidir. Às vezes a gente pensa no Flamengo como um time mais propenso para essa fagulha, para esse brilho individual, por causa da quantidade de jogadores tecnicamente excepcionais que o Flamengo tem, e essa é a diferença do seu elenco para todos os outros aqui no nosso continente. Mas em termos de padrão coletivo, nas tardes ou noites em que o Flamengo acerta uma atuação em que todo mundo está com a mentalidade correta e entendendo exatamente o que precisa fazer, é uma equipe que já tem aí ao longo do ano de 2025 algumas atuações muito interessantes. E, então, é difícil. A gente vem fazendo esse exercício aqui, olhando sequências, às vezes as próximas 2 rodadas, as próximas 3, e eu sempre respondo da mesma maneira. Eu olho, não sei. Alguns jogos são muito, do ponto de vista teórico, mais complicados do que os outros, mas, por exemplo, enfrentamentos com o Atlético Mineiro, levando em conta o que aconteceu na final da Copa Sul-Americana, a proximidade com a decisão, né? Aí são circunstâncias que acontecem no fim da temporada por causa das decisões de Copas. E o Atlético Mineiro está na final da Sul-Americana. Pois é, tem isso. E não dá nem pra gente falar assim, olha, nesse momento vai estar muito focado em Conmebol Libertadores, porque os dois times são muito focados em Conmebol Libertadores também. Ninguém consegue relaxar nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores. É impossível. A gente falava do calendário, mas eu vejo a tabela do Flamengo até o final do ano como uma tabela mais complicada do que a do Palmeiras. Acho que por conta do jogo da Conmebol Sul-Americana, que pra mim vai ser o fiel da balança, né? São os 3 primeiros jogos que aparecem ali na nossa tela, elas são antes da final da Libertadores, né? Ou seja, o Flamengo enfrenta o Atlético pós-título ou pós-derrota da Sul-Americana. Pode ser o jogo da ressaca ou pode ser o jogo de não conseguimos o nosso objetivo e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, e obviamente a questão do gramado que o André citou. E depois tem um jogo muito complicado que é diante do Mirassol, né? Na última rodada, o Mirassol invicto. Mirassol, não imagino que já esteja com a vaga garantida também.
O Palmeiras tem jogos complicados, isso é óbvio, é inegável, tem jogos complicados também, mas você adiciona esses 2 jogos à tabela do Flamengo, com a possibilidade também desse Fla-Flu acontecer e o Flamengo perder pontos, muito, obviamente, ligado aos desfalques que fizeram falta, inclusive na partida contra o Sport, né? Lógico que você pega o placar final, você vê o 5-1, conta uma história diferente, pelo menos no meu entendimento, do que foi a partida, né? Depois das expulsões, principalmente, acho que a primeira expulsão, né? A expulsão do Matheus Alexandre, se não me engano, que foi expulso primeiro, depois o Ramon Menezes, muda muito a situação do jogo. O Flamengo era um time com muita dificuldade de criar, o Flamengo era um time com muita dificuldade de superar a marcação-pressão feita pelo Sport em vários momentos. Quando o Flamengo entrava em organização ofensiva e precisava rodar um pouco mais a bola, aquele ataque que a gente chama de um ataque mais posicional, né, dos jogadores entenderem as trocas de posições para conseguir gerar algum desencaixe na marcação, o Flamengo teve muita dificuldade e aí depois das expulsões, naturalmente, o jogo fica muito mais aberto. Então, eu vejo a tabela do Flamengo, acho que muito motivado por esses 3 jogos contra Atlético, contra Mirassol fora, que inclusive tirou pontos do Palmeiras, né? Venceu e convenceu. E o Fla-Flu, eu acho que a tabela do Flamengo é mais complicada. O que não significa nada, né? O que significa que o Flamengo não significa nada, porque o Flamengo pode ganhar os 3 jogos e o Palmeiras complicar em jogos fáceis. Esse é o Brasileirão. Olha, vamos seguir o esporte. Tá aí, galera. Quer saber das últimas? Cola aqui. Muito bem, vamos lá. Só que primeiro, quero perguntar para você se você já está inscrito aqui no canal Fute React. Confere aí. Veja se você já é inscrito do canal. Se não for, inscreva-se. Seja muito bem-vindo. E, cara, pode ter certeza que eu vou trazer muito vídeo bacana aqui para vocês, tá bom? Galera, olha só, temos aqui as últimas informações, né, do nosso Mengão. O Jorginho volta a treinar com o grupo e deve ser relacionado. Léo Ortiz demonstra evolução e também tem chances. Bons reforços, né? 8 pendurados. Flamengo liga alerta contra o Fluminense. Lista de desfalques do clube pode aumentar depois do clássico. Se Deus quiser, não vai aumentar não, hein? Tem que segurar, hein, cara? O Flamengo tem 8 pendurados. Meu Deus do céu. Aqui, temos aqui essa matéria, né? Dirigente que apostou em Douglas Telles lembra processo. Driblador e inteligente. Campeão com Felipe Luiz. Atacante tem multa de 550 milhões de reais. Douglas Telles que fez, né, o 5º gol do Flamengo no amasso contra o Sport. Flamengo terá telões para exibição da final da Libertadores no Maracanã. Veja valores. Ingressos mais barato custará R$100. E o mais caro, R$600. Venda começa nesta terça-feira, amanhã, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Entenda posições que o Flamengo vê como prioridade para 2026, né? Posso trazer aqui depois para vocês. O Pedro, galera, pela informação que chegou, o Pedro, ele já vai estar relacionado para o jogo de fim de semana, tá? De fim de semana. Então, vamos ficar ligados aí, porque o Flamengo vai ter muitos reforços para o fim de semana. Arrascaeta, Carrascal, quem mais? O Danilo, Alexandro, Plata, esse jogador, Varela, Matias Vinha, são 7 jogadores convocados, né? Eu acho que eles não vão ter condições de jogo, cara, porque todos eles jogam na terça-feira, amanhã, à noite. E daí, o jogo do Flamengo já é na quarta, não tem como esses caras jogarem se eles entrarem em campo, né? A não ser que joguem 10 minutos, daí dá para jogar um tempo pelo menos no Fla-Flu. Valeu, galera, tamo juntos, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!